Perder gordura e construir músculo todos querem e acabam cometendo maluquices para conseguir isso. E nesse vídeo eu vou da coisa menos maluca para mais maluca. E a primeira coisa da nossa lista é o tal do jejum. Existe o jejum de você ficar 24 horas sem comer, 48 horas sem comer. Mano, isso existe. Pessoas fazem isso. Esse é o tal do mula. E existe o jejum intermitente. E o problema do jejum é o seguinte, se a pessoa fica muito tempo sem comer, ela tá simplesmente tirando a energia do corpo funcionar. Imagina o seguinte, para você estar assistindo esse vídeo, você consome energia, para você respirar consome energia, para os seus órgãos funcionar consome energia. A pessoa vai lá e para de comer. O que o corpo automaticamente vai fazer? Opa, ferrou, a gente vai morrer. E aí ele começa a tirar a energia, sabe da onde? Do músculo, velho. Aí não, hein? Ele entra num processo que a gente chama de proteólise. Basicamente, ele libera um hormôniozinho chamado cortisol. Esse cortisol vai lá no músculo, degrada o músculo, pega um aminoácido chamado alanina, manda esse aminoácido pro fígado, o fígado converte isso em glicose, chamado ciclo alanina, glicose hepática, e aí ele manda pra corrente sanguínea porque você não pode ficar sem glicose, velho. E sabe o que é o mais interessante? O nosso cérebro, ele só funciona à base de glicose, ou seja, precisa ter glicose. Seu corpo vai dar um jeito e ele vai se canibalizar pra fazer com que a parada não pare. Afinal de contas, a gente quer continuar vivo, né, velho? Aí vai ter gente que vai falar assim, lá, mas eu consigo perder peso. É verdade, você perde peso, mas você perde pouca banha, muito músculo e, no final das contas, não é legal. Mas tem um outro jejum também, o jejum intermitente. Esse já é menos pior. Se é intermitente é porque a pessoa come e não come. Ela vai e não vai. O que a pessoa precisa fazer? Comer 2 vezes por dia, sei lá. Então ela faz um jejum longão e depois come. Até que funciona pra perder banha. Mas aí se é pra aumentar músculo, uma coisa que é importante pra aumentar músculo é proteína. E aí, proteína, você tem um acesso mais restrito. Você vai comer carne, ovo, peixe, tomar whey da Growth, também funciona. Mas você concorda comigo que é muito mais difícil comer proteína do que comer carboidrato? É bem mais difícil. Mano, carboidrato. Abre uma lata de leite condensado, você tá supimpa no carboidrato, velho. Agora, proteína, velho, fudeu. Vai ter que comer carne pra caramba, ovo. Ou seja, comer proteína é mais difícil. E a proteína é importante pra hipertrofia. Em média, aí 2 gramas por quilo de peso. Como que a pessoa vai conseguir consumir toda a proteína que ela precisa em apenas 2 refeições? É difícil comer muita carne, hein? Começa a preocupar a parada. Você comer proteína que vai fazer com que você construa músculo numa dieta de jejum intermitente é mais difícil. Ah não, Lala, mas eu faço um jejum intermitente com 3 refeições. Fica um pouco mais fácil, mas ainda é difícil. É impossível? Não, mas é mais difícil. O sexto da nossa lista é achar que suplemento vai resolver a parada. Uma pessoa se matriculou na academia, ela nem treinou ainda, ela só fez a matrícula, tá ligado? Ela já sai dali, já passa na loja de suplemento, já compra os bagulhos e acha que o suplemento vai resolver a vida dela. Um suplemento que pode ajudar muito na sua vida é o Whey Protein, que é uma proteína extraída do leite, mais fácil de digerir. Inclusive a Growth tem um Whey que ele é o melhor custo-benefício do mercado. Mas qual é a questão de você se apoiar em suplemento? É achar que o suplemento vai resolver sua vida. Comprei Whey, comprei termogênico, comprei um pré-treino. Tá, e aí? O que você vai fazer com tudo isso? Primeiro, você tem que cuidar da sua alimentação de uma forma bacana. Não é só sair tomando suplemento e esquecer de cuidar da alimentação. Outra coisa, você tem que cuidar de treino, cuidar de sono. É multifatorial a parada pra funcionar. E se falar em construção de músculo, nossa, velho. O que adianta, por exemplo, você vai lá, você toma um pré-treino, você toma alguma parada pra potencializar seus hormônios, você toma proteína, mas você não treina. Você parece burro! Mano, o treino é a chave. O treino é o que vai estimular a parada. Ou então você faz um treino meia boca. Não vai funcionar. Pensa comigo, o suplemento, ele é legal, ele ajuda, mas ele ajuda. Quinto erro, essa é uma lenda urbana. Não pode comer carboidrato depois das 6 horas da tarde. Ou 6 horas da noite, eu não sei. 5h59 é tarde, aí 6 horas já é noite, né? É meio difícil, né? Fica ali num paradoxo. É isso. Da onde vem essa história? Quando você dorme, você libera o hormônio que é muito bom para construir músculo e para reduzir banha, chamado GH. Esse hormônio GH, ele é contrarregulatório à insulina. O que isso quer dizer? Quando tem GH, não tem insulina. Quando tem insulina, não tem GH, ok? A menos que você tome os dois juntos. O fisiculturista faz isso. Fake nutty! E o carboidrato, quando ele entra na corrente sanguínea, ele faz o que com a insulina? Ele sobe a insulina. Se sobe a insulina, o que o GH faz? Ele vai embora. Aí a galera fala, agora eu entendi. Agora eu saquei! Se tem GH, não tem insulina. Se tem insulina, é porque teve carboidrato e aí o GH foi embora. E quando é o momento do dia que você libera mais GH, ou seja, eu vou dormir sem carboidrato e não vai ter insulina e vai ter mais GH. Então tá certo. Funciona, não é verdade? Funciona.
não. Deixa eu te contar uma história legal. Certa vez eu tô ali, professor na academia, relaxado, dando minha aulinha. Aí chega um aluno e ele falou assim, não, professor, porque eu quero dar uma secada agora. E aí já parei de comer carboidrato à noite. Aí eu falei, tá, e aí? Ele, então, mano, eu tô fazendo isso há alguns dias já. Ele falou, mano, mas eu tô dormindo meio mal. Eu falei assim, brother, é o seguinte, vem comigo na fisiologia. Se você tá deixando de comer carboidrato à noite, automaticamente seu cortisol sobe. O cortisol, ele é um hormônio do estresse. Pra você ter uma noção, quando você vai me fazer um exame pra mensurar o cortisol, esse exame ele é feito nas métricas do exame, tá falando lá sobre 7 horas da manhã. Se você libera cortisol pra acordar, você não comeu carboidrato, o cortisol subiu, você quer dormir? Como? Vai influenciar seu sono. E aí, se você tem cortisol alto, não consegue dormir, se não consegue dormir, não atinge profundidade de sono, não libera GH. Aí você já entendeu que... É um paradoxo. E agora? Vai ter gente que não vai comer carbo e vai conseguir dormir legal. Mas vai ter gente que não vai funcionar. Mas, quando você come, essa comida, ela demora em média 3 horas para ser digerida e estar disponível na corrente sanguínea. Ou seja, depois disso, alguns minutos, não vai ter mais insulina. Deixando o caminho aberto para o GH fazer o seu trabalho. Ou seja, você deixar de comer carboidrato à noite pensando na liberação de GH, mas tem mais um ponto aí. Se você não come carboidrato à noite e treina de manhã, você vai ser duplamente prejudicado. Quando você come o carboidrato 3 horas, lembra? Ele demora para ser digerido e estar disponível. Em média 4 a 6 horas é o tempo que ele demora para estar no seu músculo, pronto para ser ativado durante o seu treino. Se você não comeu à noite, estoque baixo. O quarto da nossa lista é uma coisa que, na verdade, até hoje a galera defende. E, na verdade, ainda pode ser defendido. Aí você vai falar lá, por que tá aí? Porque não precisa. É a ideia de terminou o treino, você precisa correr, tomar whey e tomar um carboidrato rápido, de rápida absorção. Tudo isso rápido. Whey porque é rápido, carbo porque é rápido e você tem que ir rápido lá. A ideia que defende isso tudo é a famosa janela da absorção. Ah, não, porque depois do treino a janela da absorção tá aberta. E aí a janela da oportunidade, as coisas acontecem ali. Você pode sair da academia, passar na casa lotérica aí porque vai dar bola. O miserável é um idiota. Por que tomar proteína depois do treino? Porque quando você treina, você estimula a síntese proteica. O que é síntese? É construção proteica de proteína. O músculo a gente chama, dentro da parte mais científica, de proteína contrátil. Ou seja, você estimulou a construção da proteína contrátil, você toma a proteína para construir o seu músculo. Aí já entra a parada de você mandar a proteína ali. Tem que ser uma proteína rápida, né? Pra você aproveitar a janela da absorção, não é assim? E a proteína mais rápida que existe é o Whey Protein. Já vamos aproveitar e falar do Whey Protein da Growth. O melhor custo-benefício do mercado, custa apenas R$3 a dose. E Ranizito, você sabia de uma parada? Todas as marcas do mercado mandam pra você aquele pote de 900 gramas. Sim. A Growth manda uma bag de 1 kg. Ela tá te entregando aí 100 gramas a mais de Whey por bag ali. Você sabia dessa, irmão? Não. Muita gente não sabe disso. O preço é bom, hein? E o preço é supimpa, menos de R$100, 1 kg de Whey. E você ainda aproveita o cupom de desconto do Lalá no site inteiro da Growth. Vá lá, seja feliz e use o cupom. Então ele atende essa parada, porque ele tem uma disponibilidade rápida na sua corrente sanguínea. Por que o carboidrato entra nesse jogo? Quando você treina, você depleta o que a gente chama de glicogênio muscular. É basicamente o carboidrato que tá lá no seu músculo e funciona como energia. Você treinou, você depletou esse bagulho. Então faz sentido você repor? Não é uma loucura. Não é, faz sentido. Qual é a questão aqui? Você precisa entregar essa proteína toda logo pós-treino? Você quer que o seu músculo cresça só depois do treino? Ou você quer que ele cresça durante todo o seu dia? Porque a síntese proteica, ela não acontece só no momento pós-treino. Ela acontece daquele momento que o treino acaba para frente. Até o momento que seu corpo fala assim, chega, não vamos mais fazer construção de proteína. E isso pode demorar de 48 a 72 horas. Isso você já ouviu. Mas a ciência hoje já refuta essa ideia. Mas a questão é, você não precisa de proteína só naquele momento. Você precisa de proteína durante todo o dia. Lá, eu quero tomar whey pós-treino. Fique à vontade. Mas entenda que isso não vai ser uma coisa que vai mudar a sua vida. Eu ia maluco pra casa. Não, tem gente que parece que tá naquela série lá 24 horas. O cara não precisa. Olha, eu, por exemplo, em muitos momentos, eu termino o treino e faço uma refeição sólida. Eu almoço e deixo pra tomar meu whey em outro momento do dia, pra bater a quantidade de proteína. E o carbo? Tem que repor, não tem? Mas pra que você quer repor ele agora? Pode repor ele durante o dia inteiro, velho. Recomendação que eu te dou. Pode tomar whey pós-treino, mas se preocupe em fornecer para o seu organismo lindo e maravilhoso proteína, carboidrato e gordura durante o dia inteiro, porque você vai ficar todo o dia fazendo síntese proteica e todo dia repondo esse carboidrato. O terceiro da nossa lista, o nosso top 3, é cortar o carbo. Ah não, eu vou cortar o carbo. Não, eu vou fazer uma dieta low carb. Vamos dar uma contextualizada. Para você conseguir emagrecer tá certo, você precisa ter o que a gente chama de déficit calórico. Você precisa comer menos
menos calorias do que você gasta, ou você precisa gastar mais calorias do que você come. E o carboidrato, às vezes, ele acaba entrando nesse jogo aí. A galera fala, eu vou comer menos, aí vai, pum, corta o carbo. Tadinho. Pessoas mais agressivas falam, não, vou tirar o carbo de uma vez. Corta o pão. Cortando o bolo, cortando a pizza, corta as coisas. Funciona, mesmo porque o seu músculo ele tem glicogênio muscular. Se você corta o carbo, você não vai repor esse glicogênio. Esse glicogênio por si só, ele pesa. Com ele leva cada molécula de glicogênio 3 moléculas de água. Você vai baixar glicogênio, vai baixar água e você vai perder peso. Olha lá, então funciona. Não, você tá perdendo músculo. Ah não, Lala, mas eu vou conseguir, mano, queimar mais gordura. Porra nenhuma. Mano, o que queima gordura é déficit calórico. Não é simplesmente cortar o carbo. Mas tem uma questão aí que fica pior da situação. Você já entendeu até aqui? O carboidrato, quando ele chega lá no músculo, se transforma em glicogênio muscular, ele é energia para o seu treino. E aí você não comeu carboidrato, o glicogênio vai pra onde? O ralo. E o seu treino? Também. Você fica fraco, você fica esmilinguido, não consegue fazer um treino punch, um treino porrada. Inclusive, já vou recomendar pra você aqui o programa do Lala, né, viado? O Muscle 60D. O link tá aí embaixo pra você conhecer e evoluir, mano, 1 ano em 2 meses. É isso aí que a galera que tá com nós faz, mano. Vai lá, dá uma olhada na página. Se você não faz um treino a lá Muscle 60D, primeiro, você vai queimar menos calorias. Se você queima menos calorias, como é que fica o déficit calórico? Prejudicado. Não falei que você tem que queimar mais do que você consome? Ou o contrário? E outra coisa, se você faz um treino fofo, você não estimula esse músculo a crescer. Ou seja, mano, cortar o carbo, você tá errando dos dois lados, velho. É cagada. Junto a isso de cortar o carbo, tem gente que fala, não, eu quero emagrecer, aí fecha a boca. A pessoa entra numa questão de, não, eu não vou comer. Em tese, ela tá certa. Por quê? Não é déficit calórico? Não é consumir menos do que gasta? Mas se você fecha a boca, você vai fechar a boca também pra proteína. Você já vai ter todos os malefícios do carbo que eu falei. Mas aí você vai somar os malefícios da proteína. Você quer ver uma parada? Felizito, com quanto tempo você corta a unha? Uns 10 minutos. Então, de quanto em quanto tempo? Uma vez por semana, 2 vezes por semana. Legal. Produção de unha, de pele, de cabelo, entre outras coisas. É proteína que vai também. Ou seja, o seu corpo ele tá o tempo inteiro precisando de proteína pra viver. E aí você para de consumir proteína. Sabe o que seu corpo vai fazer? Morrer. Isso ele não vai fazer. O corpo ele é inteligentíssimo. Ele vai fazer de tudo pra você que não morrer, né? Não é burro igual eu. Aí ele fala assim, caraca, eu tô precisando de proteína. O que você faz quando você precisa de alguma coisa? Você precisa começar a caçar, você vê, caralho, onde eu vou achar proteína? Aí ele olha pro músculo, temos proteína aqui nesse músculo. Você já entendeu o que vai acontecer, né? Vai passar a mão. Vai meter a mão. O seu corpo, ele entende que a sobrevivência é muito mais importante que qualquer coisa. Então, se você parou de comer, ele vai, mano, dar um jeito de sobreviver. E aí, ele vai degradar seu músculo. Vai perder peso? Vai. Mas vai perder muito músculo, mano. O top 1, a maluquice que leva o troféu das maluquices mais blaster. Mano, só comer salada. Só fala, vou emagrecer. Aí ela incorpora a vaca. Eu vou só comer salada. Faz umas bacias de alface. Quando a pessoa não fica satisfeita com a salada, o que ela faz? Ela faz a dieta da revista Capricho. Dieta do abacaxi. Emagreça 14 quilos em 2 semanas comendo só abacaxi. Meu, passa na farmácia, compra vários e vários laxantes e toma um a cada 1 hora. E você vai ver que vai rolar, vai perder peso. Gente, tudo isso não funciona. Lá, mas eu consigo perder peso. Eu sei, meu amor, mas a questão é, você não tá perdendo peso de uma forma saudável. E o que você quer, na verdade, não é perder peso. O que você quer é perder banha. Então, desassocie as coisas. O que a gente gosta, o que fica legal no físico e também faz muito bem pra nossa saúde? Manter ou aumentar músculo e reduzir gordura. E pra você conseguir isso, existem várias e várias estratégias. Eu vou te ajudar lá no Muscle 60D e você já entendeu que proteína é uma parada importante. Esse vídeo aqui, ó, tem os alimentos com mais proteína. Então, mano, já cai nesse vídeo aqui, porque proteína é mega plus importante, tanto pra reduzir banha quanto pra construir músculo. Clica agora. E a galera tá reclamando que a gente esqueceu uns aí. Ah, é? É, falaram que proteína de soja. Então vai lá e comenta lá se a gente esqueceu. Comenta lá!